Você está sintonizado no Agenda Econômica da TV Senado. O Brasil possui um dos sistemas financeiros mais robustos do mundo, que se desdobra em quase 221 mil pontos de atendimento, sem contar as máquinas operacionais distribuídas por milhares de cidades e pelo comércio, em geral. Ainda que se registre um grande número de pessoas sem acesso ao sistema bancário, o índice de inclusão financeira no país elevou-se em 2,4 vezes nos últimos 10 anos. A inclusão financeira no Brasil. Esse é o tema de hoje do seu Agenda Econômica. Quem está conosco para analisar esse tema é o chefe do Departamento de Normas do Sistema Financeiro do Banco Central do Brasil, Sérgio Odilon dos Anjos. Participa desta entrevista o jornalista Davi Meric. Doutor Sérgio, muito obrigado pela sua presença nos estúdios da TV Senado. Eu que agradeço. Vamos começar com o conceito, né? Qual é o conceito de inclusão financeira utilizado pelo Banco Central do Brasil? Bom, é um processo, inclusão financeira, para o conceito formal é que é um processo de efetivo acesso e uso pela população dos serviços bancários e financeiros e que tragam benefício à pessoa, ao cidadão. Esse é o conceito formal. Mas a inclusão financeira diz mais do que isso. A inclusão financeira ela tem o que nós consideramos de amplo espectro. Por exemplo, se você está com a ascensão das classes sociais verificada nos últimos anos no Brasil, por exemplo, se você está passando de uma classe D para uma classe C, de uma classe C para uma classe B, você também está inserido financeiramente, seja por conta do acesso a novos produtos financeiros, seja por acesso a novas operações de crédito, por exemplo, um financiamento imobiliário e coisas desse gênero. A relação hoje do sistema financeiro nacional e com a facilidade à população de se incluir financeiramente, como que o senhor analisa essa relação? Bom, hoje são vários aspectos nesse sentido. Assim, o aumento da renda da sociedade foi um fator determinante para que as pessoas ficassem incluídas financeiramente. Mas, para isso, vários canais foram desenvolvidos ao longo dos últimos anos, mais de 10, 15 anos, que já se trabalha nesse processo de inclusão financeira no Brasil. São diversos canais de inclusão financeira que permitem ao cidadão ter acesso aos produtos bancários e às operações de crédito. Antes da gente chegar no detalhamento, eu queria saber o que é um cidadão que não está incluído financeiramente. Como é que ele opera? O que é que falta para ele ser incluído financeiramente? Bom, no Brasil, hoje nós vamos falar com certeza com mais detalhes sobre isso, no Brasil hoje todos os mais de 5.500 municípios brasileiros têm alguma forma de atendimento bancário ou financeiro. Portanto, a pessoa não há, sob o aspecto... Todos, não tem um município que não tem nada e vive do outro município? Não, todo e qualquer município do Brasil dispõe hoje de um serviço bancário ou financeiro. Portanto, qualquer pessoa que necessite de um produto financeiro tem a seu dispor esse canal. Nessa mesma linha de raciocínio, antes também de entrar no detalhamento, há alguma decisão consciente, uma pessoa que fala, eu não quero entrar no sistema financeiro, há um levantamento desse tipo de comportamento? Não, eu não tenho esse dado, mas eu acho que conscientemente a pessoa jamais falaria isso. Não se conhece nenhum país no mundo desenvolvido ou que vá crescer que não tenha um sistema financeiro desenvolvido e robusto. Isso é fundamental para qualquer crescimento econômico. Então, ainda que o cidadão mais... que não conheça um sistema financeiro apropriadamente, a percepção, que ele não tem essa percepção, mas ele com certeza, quando ele começar a ascender economicamente e tiver uma atividade econômica, ele já vai ter que ser incluído financeiramente. Aquela coisa do Chaves, de criar uma moeda paralela, voltar ao escambo regionalmente, essa possibilidade você não vê no Brasil? Não, veja, existe algo chamado moedas sociais. Mas isso é restrito a um grupo muito pequeno de comunidade. Existe alguns casos bem-sucedidos no Brasil, mas muito pequenos, onde aí você troca quase que um escambo, mas isso não chega a afetar o aspecto econômico, a política monetária, eu diria, nesse sentido. Há uma situação mais de você fazer uma solidariedade entre aquela comunidade. Que instrumentos o Banco Central dispõe para medir o grau de inclusão financeira no Brasil? Bom, são diversos instrumentos, são diversos canais, eu diria. Bom, colocada a definição de inclusão financeira, nós temos diversos canais. Por exemplo, aqui são vários, mas, por exemplo, nós temos as agências bancárias, os diversos postos de atendimento que existem, posto de atendimento bancário, posto de atendimento avançado, posto de atendimento eletrônico, as próprias ATMs e, principalmente, os correspondentes no país. Os correspondentes são, desde 2002, ou 2004, mais precisamente, o Brasil passou a ser atendido totalmente
por algum serviço financeiro bancário por conta desses correspondentes, que são empresas contratadas pelos bancos que atuam em seu nome. Para aquelas populações de baixa renda, qual é o canal, vamos dizer, que a gente poderia, que é o mais acessível a elas? O canal mais, possivelmente, vai ser o posto de atendimento avançado, que são postos, muitas vezes, móveis que os bancos colocam à disposição da população para que possa utilizar esse canal. Vou dar um exemplo muito claro. Quando você permite, isso um correspondente, ele teve um papel muito importante nesse processo. Por exemplo, numa comunidade, no Amazonas, apenas para citar um estado como referência, mas em algum lugar carente, anteriormente a ter esse posto, uma pessoa saía da sua cidade, do seu município, para um outro para receber o seu salário. E lá naquele município ele gastava todo o seu salário. Portanto, ele não desenvolvia a atividade econômica onde ele morava. Com o deslocamento, a possibilidade de ter um posto que vá até ele no dia do pagamento do salário, ele passa a gastar o salário dele naquele mesmo local, o que gera uma atividade, uma multiplicação econômica benéfica para a comunidade. Vamos falar um pouquinho mais desses canais? Quer dizer, eu estou preocupado assim, em saber a função de cada canal, como é que ele atua, né? A agência todo mundo conhece, né? O que é uma agência bancária, que é a coisa mais complexa, tem todo tipo, no caso de um banco múltiplo, ela dispõe ali de todo o leque, né? Pode abrir uma poupança, pode sacar dinheiro, abrir uma conta de depósito e tal. Mas tem uns aqui que não estão muito claros para a gente, queria que o senhor explicitasse um pouco mais. Por exemplo, qual é a diferença de um posto de atendimento bancário, o PABS, e o posto avançado de atendimento, o PAAS? Por exemplo, o posto de atendimento bancário é um posto que ele se instala dentro de um prédio, dentro do Senado, por exemplo, ou dentro lá do prédio do Ministério. Então, ele é um posto de atendimento que ele está vinculado a uma agência bancária específica para fazer o serviço naquela localidade. Ele é autorizado para isso. Um posto de atendimento avançado é aquele, como o próprio nome procura definir, é aquele onde, dentro de um estado grande, como esse exemplo do Amazonas que eu passei, ele pode se deslocar, está vinculado a uma agência na capital, no caso aqui do Amazonas, em Manaus, mas ele pode se deslocar pelo município todo. Ele é um posto avançado que permite maior acesso à população. Aí nós temos também postos de atendimentos eletrônicos, que são só postos onde só tem eletronicamente, são esses postos que nós vamos, eles são todos, não tem pessoas atendendo, só as máquinas. Temos também os postos de cooperativas. O caixa eletrônico é a mesma coisa do caixa eletrônico? O caixa eletrônico, sim. Ele liga onde você pode fazer pagamentos, tirar salão de cheque. Os dois primeiros tem gente, obrigatoriamente sim, atendendo. tem gente, perfeitamente. O posto de atendimento eletrônico não necessariamente tem gente. Pode ter alguém instruindo, fazendo ali, e tecnicamente, pode dar um problema, ou ele mostrando algumas pessoas com alguma dificuldade em fazer isso. Alguns postos desses estão instalados dentro de algumas agências, porque aí funciona no fim de semana. Outros postos desses são exclusivamente eletrônicos, e essa probabilidade de ter gente é menor. Fala um pouquinho do posto de atendimento cooperativo e dos postos de atendimento de microcrédito. Bom, aí são duas características bastante específicas. A cooperativa também ela tem, para atender a rede, a cooperativa atua nas comunidades. A cooperativa tem um papel importantíssimo e fundamental no processo de inclusão financeira. Eu diria que, inclusive durante a crise, apenas um comentário, durante a crise agora de 2008, que ainda se estende, o setor cooperativista saiu fortalecido em termos de ganhar novos cooperativos e ter mais depósitos. Então, porque ele trabalha na comunidade. Então, para que ele trabalhe na comunidade, ele precisa ter postos, que não precisa ser uma agência também, postos cooperativos que fazem exatamente essa mesma função de capital, de fazer a operação que o cooperado precisa. O outro posto, assim, do microcrédito, também é uma modalidade de produto que o Banco Central colocou à disposição das instituições financeiras e da sociedade, que é para prover microcrédito para a sociedade. R$500, R$800, R$1.000. Isso, exatamente, até R$2.000 mais ou menos. Então, dependendo da faixa, né? Porque tem o produtivo orientado e o não orientado, até essa regra mudou recentemente. Então, mas é um ponto que só faz isso? Só faz isso, ele é próprio para isso. Aí tem uma pessoa lá do banco? Tem uma pessoa que possa orientar, exatamente. Certo. Se for orientado, então... Esse posto não dá dinheiro para a pessoa, você dá uma autorização para ele operar no banco ou já pode tirar dinheiro dali? Se for um posto avançado que tenha pessoas, sim, ele poderia fazer isso. Sim, o caso correspondente, o senhor já falou, eu queria entrar um pouquinho nele, porque é pela importância, né? Hoje a gente vê bastante, por exemplo, uma lotérica que atende pela Caixa Econômica Federal também. Quer dizer, perfeito. É esse qual é o sentido do correspondente? O correspondente hoje soma mais de 150 mil contratos de correspondentes no Brasil existem. Como eu frisei, apenas para lembrar, por conta dos correspondentes, e principalmente pelos correspondentes, o Brasil hoje é totalmente atendido. Nós temos, por um produto financeiro ou bancário, nós temos que separar o correspondente pensando em duas vertentes. Uma que nós chamamos de transacional,
é aquele correspondente onde você usou o exemplo aqui da lotérica ou dos correios, é bem próprio para isso. A pessoa vai fazer um pagamento, a pessoa vai fazer um saque, a pessoa vai fazer uma conta corrente. Então é o transacional. E o outro correspondente, que também é muito intenso e forte no Brasil, é o que atua mais na área do crédito. Então esse não necessariamente, embora via lotérica ou via os correios você também possa fazer, há alguns postos de correspondentes, algumas contratações de correspondentes mais voltados para a linha do crédito. Isso foi muito importante nesse processo da disseminação do crédito no Brasil, com a ascensão de novas classes sociais. O senhor falou em 151 mil correspondentes. Quem é o setor que prepondera? São as loterias, são os mercados? Dá para hierarquizar um pouco a participação nisso aqui? Depende do foco, como eu estava explicando. Eu não tenho número de lotéricas aqui, a própria Caixa Econômica ou o Bradesco ainda é o gerenciador do modelo dos Correios, que vai passar, vai ser transferido para 151 mil é no total. E 623 pontos de correspondentes. Né? Aqui, então eu não tenho esse número, mas ele está dividido à medida das necessidades da população. Então eu diria que talvez uma metade seja direcionada ao transacional e uma parte seja direcionada ao crédito. Mas é importante observar que o correspondente, ele é uma pessoa jurídica. Então, eu tenho uma empresa, eu tenho um supermercado, eu tenho um mercadinho, onde eu quero diversificar minha atividade, eu também passo a ser correspondente. No transacional, eu não posso ser exclusivo para fazer isso. Eu tenho que ter uma outra atividade econômica. Então, eu tenho um mercadinho e também quero faço um contrato com o banco para também ser correspondente naquelas condições que o banco determinar. Não necessariamente todos os correspondentes fazem todos os serviços iguais. Depende do contrato de cada um. Então, o banco contrata um correspondente e aí sim, esses correspondentes têm uma rede de pessoas trabalhando para ele, assim, pessoas físicas normais. Agora tem um aqui que chama atenção, né, que é esse chamado de POS, aí, o POS, máquinas menores de leitura de cartões, que são 3.398.000. Quer dizer, é aquela maquininha, né? Então, aquilo é também considerado uma janela de inclusão financeira, perfeito. Né? Você tocou num ponto muito importante. De fato, o número é um número expressivo e tende a crescer. Os cartões de débito e de crédito passaram a ter uma importância muito grande na inclusão, porque a partir disso essas pessoas ascenderam tiveram acesso, né, a um tipo de produto que não tinham, né, sem essa maquininha que ela hoje, inclusive, aí móvel, a briga das indústrias das maquininhas, não é o caso falar aqui. Agora, se a pessoa tiver só isso, só usar isso, o único relacionamento financeiro dele é usar o cartãozinho para débito e para pagar as compras na mercearia, no mercado e tal. Quer dizer, é considerado incluído financeiramente. Sabe por que ele é incluído? Porque para ele fazer isso, ele já tem uma conta no banco. Provavelmente ele já tem uma conta no banco. 95% desses cartões, hoje, é administrado por instituição financeira. Então, para ser isso, ele já fez um cadastro no banco. Então, a gente poderia afirmar com alguma segurança de que essa pessoa que esteja fazendo uma operação de débito com certeza tem que movimentar a conta corrente, mas de crédito também ele tem uma relação já de inclusão financeira. Pode não ser muito intensa, mas com certeza ele já tem. Pessoa física está fora disso, né, presidente? Nenhuma pessoa física pode se candidatar a ser correspondente, ou pode? Não. Se ela tiver um patrimônio, uma pessoa jurídica, ela pode ser contratada porque a relação é uma relação de contrato empresarial, diria, entre... O senhor ia dando uma informação que seria importante eu complementar, que o Bradesco está saindo agora da regulamentação. Isso é público. O Bradesco, os Correios, que era o conhecido Banco Postal, são franquias que são feitas licitações e eles administram por períodos. Aí fizeram a licitação, fizeram a nova preocupação e o Banco do Brasil ganhou. Me parece que entra essa nova realidade entra em funcionamento, né, vamos dizer assim, sob o novo gestor. Que é um multiplicador no dia 2 de janeiro. Né, de ponto de acesso. Isso, né? Ambos os bancos têm uma rede muito grande de dependências correspondentes, enfim. Então, eles atuam no Brasil todo. Em termos de quantidade eles atuam no Brasil todo, é bem perfil de banco de varejo. Né? Vamos falar um pouquinho de pontos de atendimento com relação ao PIB, né, do próprio Estado. Estou vendo aqui da região. O Nordeste, por exemplo, o Norte é 5%, que dá um total no PIB, dá 5% em 2010, não é isso? 13% para a região Nordeste, Centro-Oeste 9%, 56% Sudeste e 17% Sul. Quer dizer, mantém praticamente a relação de PIB mesmo. Perfeito. Você fez a pergunta e deu a resposta. Isso reflete a realidade do nosso país. O que permite todo esse trabalho que o Banco Central tem feito é que esse mapeamento, nós estamos já no segundo relatório, esse mapeamento ele permite que a gente possa identificar quais são as áreas eventualmente mais carentes e direcionar esforços para lá. Mas pode dizer também que a água corre para o mar, né? Quer dizer,
Sudeste, um peso enorme. Né? Eu não diria, porque é natural que você tenha, dado essa relação, a importância econômica de determinada região faz com que você tenha essa relação mais forte naquele local. Mas é interessante notar que depois creio que a gente vai falar um pouco mais à frente sobre isso, o crescimento, o índice que mede o crescimento da inclusão financeira, ele é mais acelerado nas regiões mais carentes, que é uma boa notícia. Nós temos verificado que nas regiões mais carentes você tem permitido, de fato, o acesso à população, o que explica essa ascensão das classes, né? Diretor, voltando um pouco naquele quadro anterior, o que chama atenção é o crescimento. As agências bancárias saem de 2005, 17 mil para 19 mil, o de atendimentos, os caixas eletrônicos também têm um crescimento aparentemente pequeno, agora corresponde por de 83 mil para 150 mil. A gente poderia dizer o seguinte, que tem uma fronteira ainda para ser ampliada. A agência me parece que não, que é uma fronteira que tem um certo limite, que são os municípios. Mas qual é a fronteira absolutamente aberta que pode crescer muito aqui? Eu acho que esses números, eles refletem também o crescimento do crédito no país desde 2004 para cá. Então, e o correspondente foi um canal muito importante na capilaridade do crédito. Ele foi fundamental na capilaridade do crédito. Sem os correspondentes, eu diria que nós não teríamos conseguido fazer com que o crédito chegasse à população e que promovesse esse desenvolvimento e multiplicador econômico que se precisa fazer, que é inerente à própria atividade creditícia. Então, eu diria que esse crescimento também ele pode ser explicado, em parte, ou muito explicado, em relação ao crescimento do crédito no país. Essa aqui também houve um crescimento muito grande do postos avançados, né? 489% de 2005 para 2010. Quer dizer, o que explicou isso aqui? Isso explica porque eu acho também que vocês um pouquinho já deram a resposta. A instalação de uma agência é um processo muito mais complicado. Então, se você consegue instalar ou colocar no seu programa de trabalho um posto avançado que cumpre o papel porque não adianta você instalar uma agência numa determinada localidade que ela vai fazer 10% do que ela poderia estar fazendo. E um posto avançado supre as necessidades da localidade. Então, por isso que os bancos entenderam que é factível e muito produtivo você instalar postos dessa natureza. Os principais produtos financeiros que contam na inclusão, no próximo bloco, aguarde.